Pessoal, no início dessa semana, no dia 25, que foi a segunda-feira, o GARI 11 ele havia comunicado aos seus cotistas a compra de 21 novos imóveis. Porém, as informações que a gestão ela deu ficou muito vago. A gestão até recebeu aí muitas críticas por não trazer todas as informações completas de como é que ele faria o pagamento desses ativos que ele estaria comprando, sendo que o caixa que ele tem atualmente é inferior ao valor total das compras. Porém, a gestão ela emitiu aqui um aviso a seus cotistas, mostrando de que maneira que ele vai fazer o pagamento desses ativos e também como é que ele vai fazer o pagamento das suas amortizações. Então, você que é cotista do GARI 11, fica aí comigo até o final do vídeo. Isso aqui é muito importante para você saber como é que o fundo ele vai pagar as suas dívidas. Se você também quiser ter acesso a esse documento aqui, você vem aqui no site Status Invest. Depois que você colocar aqui no ticket de pesquisa o GARI 11, você vem na opção aqui comunicados e esse comunicado aqui saiu no dia 27/3, que é exatamente esse daqui que eu estou selecionando para vocês. Aí vocês vêm aqui na opção abrir e dessa maneira vocês também terão acesso a esse documento aqui, aviso aos cotistas. Então vamos lá para os pontos principais, pessoal. Primeiramente, o fundo ele menciona aqui o seguinte, que o portfólio de ativos logísticos do fundo se manteve inalterado no mês de março, contando com 100% das propriedades ocupadas e com contratos de locação atípicos vigentes, adimplentes e saudáveis. Lembrando que o mês de fevereiro houve a venda aqui do seu imóvel locado para a empresa BRF em Salvador. Ele menciona aqui também que no dia 25 de março foi feito um memorando de entendimento para aquisição pelo fundo de carteira de novos imóveis, esses destacados no âmbito da quinta emissão de cotas do fundo, finalizada lá em dezembro de 2023. Então, o valor que ele conseguiu por meio dessa quinta emissão de cotas seria, no caso, destinada para a compra desses novos imóveis. Ele continua dizendo aqui o seguinte, que o portfólio de aproximadamente 843 milhões de reais e 140 mil metros quadrados é composto por 21 imóveis, sendo um deles logístico e 20 ativos de renda urbana. Essa carteira de imóveis é composta por 11 lojas do Grupo Pão de Açúcar e 9 lojas do Grupo Mateus. Então, ele realizou a compra aqui de 21 novos imóveis, sendo um deles logístico e o restante 20 de imóveis comerciais. E essa compra somou-se o valor total aqui de 843 milhões de reais. Lembrando que a emissão de cotas dele, a quinta emissão de cotas, ele captou o valor de 625. Então, a dívida aqui dessa compra é maior do que o valor que ele teria em caixa. Ele continua mencionando que a maior fatia destas lojas encontra-se no estado de São Paulo, 33%. No entanto, o portfólio acrescentou mais 7 novos estados na distribuição geográfica do fundo. Então, dessa maneira, diversificando mais a localização dos seus imóveis. Ele continua dizendo que esses novos 21 imóveis que ele adquiriu continuam seguindo a sua tese de investimento, que é ter bons ativos, contratos atípicos de locação, com multa de rescisão integral de longo prazo e com inquilinos de excelente ranking de crédito. Ele menciona também que esses novos imóveis apresentam 100% de atipicidade nos contratos, então são contratos atípicos, contratos longos, com um prazo médio de vencimento de praticamente 19 anos. Ele continua dizendo o seguinte aqui, que conforme comunicado no último relatório gerencial do fundo, hoje ele possui uma sólida posição de disponibilidade, atualmente em 615 milhões de reais, que é o que ele tem em caixa. Também conta com parcelas a receber da venda do seu imóvel lá da BRF em Salvador, que totaliza um valor de 148 milhões de reais. Então, no final, somando o valor que ele tem em caixa, 615 milhões, mais o que ele vai receber dessa venda, 148 milhões, no final ele vai ficar aqui com uma posição final de 763 milhões de reais. Já vai ser um valor considerável, porém não é o suficiente ainda para cobrir toda a compra que ele fez aí de 845 milhões desses novos 21 imóveis. Ele continua dizendo o seguinte, que atualmente o passivo do GARI, no caso as suas dívidas, consiste em 256 milhões de reais, pelo saldo devedor dos CRIs emitidos de maneira casada com os contratos atípicos de aluguel vigentes do fundo. Seguindo os contratos de locação de longo prazo, o cronograma de amortizações dessas dívidas é bastante diluído, com média de amortização de 32 milhões pelos próximos 4 anos e depois estável em quase 10 milhões de reais pelos próximos anos. Lembrando que sua alavancagem atualmente encontra-se aqui
em 18%. E nesse último relatório gerencial a gente pode ver aqui justamente esse cronograma de amortizações. Ele fala aqui que ele tem 613 milhões disponível em caixa e aqui embaixo a gente pode ver os valores que ele vai ter que pagar de amortizações, pelo menos aqui nos próximos 4 anos. Nesse ano de 2024 até o ano de 2027 e a partir do ano de 2028 em diante ele vai pagar um valor bem menor, que é aproximadamente ali entre 10 até 11 milhões por ano. Voltando aqui ao comunicado, a gestão ela menciona o seguinte, que a gestão desenhou uma estrutura para aquisição do portfólio citado acima, que prevê o consumo de 500 milhões da disponibilidade total do fundo, que no momento é de 615 milhões, porém ainda tem os 148 milhões para receber. Então ele vai usar aqui de maneira inicial 500 milhões. E da seguinte maneira, 100 milhões em até 36 meses e os 400 milhões restantes serão consumidos pelo pré-pagamento de CRIs emitidos pelo vendedor na construção desse portfólio. Ele menciona também que o prazo médio de locação dos contratos desses novos ativos que ele adquiriu é de 19 anos e os CRIs, assim como nos presentes do GARI 11, são exatamente casados com as locações atípicas, que reflete em um cronograma de amortizações extremamente diluído. A gestão ela continua dizendo o seguinte aqui, que o patamar de alavancagem, no caso, vai subir para 24%, agora em estágio 18, então vai subir para 24%, sendo que ele manterá ainda aqui disponível em caixa 663 milhões de reais para poder pagar as suas amortizações. Ele menciona que essa quantia é suficiente para o cumprimento de quase 7 anos de obrigações de amortizações do fundo. Então, isso daí trouxe uma maior tranquilidade, porque apesar dele aumentar um pouco a sua alavancagem de 18% para 24%, ele vai deixar aqui um valor suficiente em caixa para poder pagar tranquilamente essas amortizações nos próximos anos. Ele menciona aqui também que atualmente há 3 imóveis desses novos que ele comprou com proposta avançada de vendas, com considerável lucro em relação ao valor de aquisição. Ele menciona também que o único motivo de vender esses imóveis será a geração de ganho de capital para o cotista. No entanto, cada realização de venda desses imóveis acarretará em adicionais pré-pagamentos de CRIs, uma vez que eles são emitidos sobre o contrato de locação vigente desses ativos. Ele menciona aqui que para efeito de simulação, a venda de apenas desses 3 imóveis nos patamares acima resultaria em um lucro de quase 20 milhões e um pré-pagamento de aproximadamente 90 milhões em CRIs. Com isso, o patamar de alavancagem do fundo chegaria a 21% e o novo patamar de disponibilidade seria suficiente para o cumprimento de aproximadamente 8 anos de obrigações. E por último aqui, pessoal, ele menciona sobre o novo guindaste de dividendos que ele vai pagar nos próximos meses. Antes, no último relatório gerencial, seria aqui entre 8,4 centavos até 8,7 centavos para os próximos 24 meses e agora subiu um pouquinho mais, né? Será entre 8,5 centavos até 8,8 centavos pelos próximos 23 meses. Então, seus rendimentos vão subir um pouco mais. Então, por meio desse comunicado aqui, pessoal, a gestora do fundo do GARI 11, ele comunicou, de uma maneira realmente correta como é que ele vai pagar essa aquisição desses novos 21 imóveis, sendo que o caixa atual não era suficiente para ele poder pagar de maneira total. Então, o fundo ele vai se alavancar um pouco mais, além do que ele já tem hoje, Atualmente, a sua alavancagem está de 18%, vai passar a ser de 24%, mesmo com esse aumento é muito melhor do que os 41% que ele tinha antes da emissão e da venda do imóvel que ele realizou lá de Salvador. Então é uma alavancagem relativamente tranquila e o ponto positivo também é que ele vai deixar em caixa aqui aproximadamente 263 milhões de reais para poder pagar as suas amortizações, que é um dos principais temas, Já que os juros dos seus CRIs ele paga através da receita mensal do fundo, porém as amortizações é através do caixa, e se o fundo ele não tiver caixa para poder pagar essas amortizações, pode realmente dificultar bastante a vida aí de quem é cotista desse ativo. A gente pode ver aí em situações como o Vino 11, o Vio 11, o SARI 11 que tem passado por essa situação, e isso acaba desvalorizando o ativo e também deixando os investidores com medo de se investir nele. Então, ele deixando em caixa aqui esse valor suficiente para ele poder quitar as suas amortizações dos próximos 7 anos, traz uma maior tranquilidade na hora de se investir nele. Além disso, tem também um ponto positivo com respeito a essa venda, que ele pode realizar aqui de 3 imóveis,
que estão em propostas avançadas de venda, o que vai diminuir ainda mais a sua alavancagem para 21% se ele realmente finalizar essa venda desses 3 imóveis. Então, é isso aí. O fundo vai se alavancar, uma alavancagem de 6% aproximadamente vai aumentar, porém não é nenhuma alavancagem que vai trazer dificuldades para o fundo para ele poder cumprir com suas obrigações e pagar bons rendimentos aos seus cotistas. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.